Olá, estamos no nosso podcast vocacional e hoje estamos aqui com a vocação laical, a vocação de servir a Igreja de Cristo. E estamos com dois convidados. A Patrícia, tudo bem, Tudo Patrícia? bem, Fábio? Representando A catequese. o servir da catequese. E o Luiz Felipe, tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, o que você veio representando? Eu venho representando os jovens. Os jovens. Você serve em mais algum lugar na igreja? Eu sirvo como acólito, sou catequista também, eu sirvo no grupo de jovens também. E o Luiz também é um vocacionado, certo? Vamos começar com a Patrícia. Patrícia, o que te motivou ao servir ser catequista? Meu encontro com Jesus Cristo. Encontrar com Jesus, viver uma experiência com Jesus, me fez entender que eu tinha uma missão, que é levar a palavra do Senhor e evangelizar. Cumprir o que ele pediu, né? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho, né? E hoje você se sente realizada, né? Como catequista. Como catequista. Na verdade, ser catequista para mim é um presente de Deus, né? E há quanto tempo você? Desde 2010. em Campo Mais de Verde, 10 anos, Mais né? de 10 anos. 16 anos de catequese. Isso, exatamente. Né? Essa é uma vocação, é um chamado que Deus nos chama para servir na igreja dele, né? E você atendeu ao chamado dele e se encontrou na vocação laical, que é a catequista, né? Exatamente. Além de ser a vocação matrimonial, né? Sim, você que eu tenho matrimônio. E dentro da igreja nos servir. Exatamente, porque ser catequista não é só ir lá ensinar doutrina, também tem a questão do testemunho, né, Fábio? Sim. Então, o testemunho, a vida, né, em comunidade. Então, o ser catequista é um chamado, né, uma vocação, né, como Isso. você falou. É uma vocação, é um chamado. E o testemunho de vida importa muito, porque as pessoas se espelham na gente. Então a gente tem que viver realmente para Cristo. Se a gente ama Cristo e serve a Cristo de verdade, automaticamente a nossa vida vira um testemunho, né? Então isso é maravilhoso. Patrícia, e quais as dificuldades que você enfrenta nessa missão? Hoje, uma das maiores dificuldades, Fábio, infelizmente, né, tem algumas famílias que ainda têm a catequese como uma formação escolar, sacramental, né? Tipo, é só para receber, para ter a certidão, o certificado do crisma, a certidão do crisma, para casar, né? Porque se não tiver os sacramentos, não vai poder casar. É o que a maioria tem. E infelizmente, algumas famílias, elas acabam não motivando seus filhos. Acham que é só uma obrigação, não entendem a importância da catequese na fé, na vida de fé, né, do seu filho. E o mais triste, Fábio, o mais triste para mim é ver que jovens e crianças, sabe, desejam aprender mais sobre Jesus, ou muitos deles são como Luiz, vocacionados, são chamados, têm um chamado em seu coração e a família não motiva. Então, se você for olhar hoje, for conversar não só comigo como catequista, mas outras catequistas, elas vão relatar isso, a dificuldade com as famílias. Mas isso não pode ser um empecilho para a nossa vocação, tá? Sim. Eu vejo assim, as catequistas, uma das grandes missões hoje nossa da catequese é também rezar pelos nossos catequizandos. Rezar por suas famílias, sabe? Colocar elas na intenção, né? Para que esse solo que está sendo preparado, né, ele possa também frutificar. Muitas catequistas também, às vezes, falam assim, esse moleque é terrível, um exemplo, né? Meu Deus, não é verdade, Luiz? Não é que tem, né, que a gente fala assim, Senhor, é de lá que vai sair um sacerdote, né? Então, a gente não pode desistir nunca deles. Deus escolhe os improváveis, Exatamente. né? Isso a Bíblia fala muito. Então, ele sempre escolheu os improváveis, né? E essa questão de terminar a catequese, eles abandonam a igreja, porque só estão ali por uma obrigação e às vezes vêm até dentro de casa, né? Mas muitos jovens têm sede, né? Nós, sabe, que acompanhamos bastante jovem, eles têm sede de aprender, de acompanhar e precisa esse acolhimento deles, né? Essa escuta deles. Tem muitos jovens que se espelham em catequista, eu queria ser catequista. Qual que é a mensagem, qual que é um jovem que sente esse desejo?
o que ele faz? Ele terminando a catequese, ele procura quem? Como que é a caminhada para se tornar um catequista? Então, Fábio, eu vou falar para você não só para os jovens que recebem o sacramento, mas lembrando que nós temos aqui na Paróquia São Cristóvão também a catequese com o adulto, turma de jovens especial, que vai de 14 a 17 anos, né? São aqueles jovens, né, que por algum motivo pararam com a catequese. Então, tanto os adultos como os jovens, quando eles recebem o sacramento do crisma, eles podem procurar a secretaria, vai ser preenchida uma ficha com todas as informações, né? E como que começa o catequista aqui na nossa paróquia? Qual que é a orientação? Primeiro ano, eles vão ser auxiliares. Então, primeiro passo, preencher a ficha, onde ele fala que deseja nos ajudar na catequese. Segundo passo, ele vai entrar como auxiliar, né? Tem a catequista regente, o auxiliar. Ele ou ela vão fazer esse acompanhamento, ajudar ali, né? No segundo ano, já estou mais preparado. Então, ele vai pegar já uma turma e junto dele um outro auxiliar. Então, a gente não caminha sozinho na catequese. A orientação aqui na nossa paróquia é no mínimo 2. Então, um regente e um auxiliar, já preparando os catequistas. E uma coisa que eu gosto de falar também, gente, é de não ter medo. Porque, Fábio, muitas pessoas desejam nos ajudar na catequese, mas aí falam, eu tenho medo, eu não estudei, eu vou ter que ver o catecismo. E não ter esse medo. Porque a gente vai ter um processo que a gente vai passar por formação, e sem contar que nós catequistas, a gente vai buscando isso, Sim. né? Eu falo que a catequese nos ajuda muito na nossa caminhada de fé, na nossa aproximação ainda maior com os documentos da igreja e até mesmo com a oração, porque como eu te falei no início, um dos grandes papéis nossos de catequista é rezar pelos nossos catequizandos. Como eu falei para você, infelizmente alguns pais, né, eles não entendem que eles são, ou vamos dizer, aquele que vai motivar seu filho na caminhada de fé, que vai, igreja, exatamente, né, que vai levar a oração para dentro da sua casa. Então cabe a nós catequistas rezar, né? E o detalhe também, sabe, Fábio? Esses jovens dão grandes frutos quando eles vêm ajudar na catequese. Eu falo, se a gente for olhar aí quantos, né? Que passaram pela catequese, que auxiliaram, ajudaram na catequese e estão aí, vivendo em outras pastorais, né? E também caminhando. Né? Esse acolher, esse vir servir sem medo do julgamento. Porque muitos jovens, quando a gente trabalha, tem medo do julgamento. Mas eu sou um jovem assim, vão me julgar. Não. É você conhecendo o amor de Deus, a doutrina, a palavra, que o Espírito Santo vai agindo e vai te mudando, né? O que é velho fica para trás. Então, bem sem medo, né, Patrícia, para servir, para buscar. E agora nós temos o Sábio, o plantão do Sábio, toda sexta-feira, às 2h, na paróquia, né, a pedido do Padre Diego. E eu peço para vocês, catequistas, falarem com os catequizando, aqueles que você vê que tem traço vocacional, para vir conversar com nós, né? Que nós seremos essa ponte entre o padre, entre as irmãs, entre o servir dentro da igreja, né? E um trabalho que a gente tem iniciado junto com o Sávio, né, Fabi? As visitas nas turmas de catequese que já começaram, já começamos, né? Isso para ajudar os catequizandos a entenderem melhor, né, o que é o Sávio, sim, né? E o quanto que vem a somar com a catequese, né? Isso é maravilhoso, né? Esse movimento, o apoio do padre para esse movimento, né? Para o nosso serviço do Sávio. Patrícia, eu quero te agradecer pelo convite, né, para o nosso podcast. Que Deus te abençoe você na sua missão. Dá para ver que você é feliz na vocação, né, laical, né, e que você continue se doando por amor a Deus, por amor ao reino de Deus, para levar e conduzir esses jovens, porque a semente você está plantando, né, e um dia ela vai florir. Né? Então, exatamente. A missão não é fácil, mas Deus sabe o tempo de agir. E o que você está semeando, essa sementinha vai brotar lá na frente no coração desses catequistas. Eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre a catequese, sabe? Porque a catequese, eu falo assim, que vem a liturgia e a catequese. Isso e mesmo. Muitas famílias já foram transformadas por causa da catequese, né? Porque os seus filhos vêm para a catequese. Sim. E por mais que os pais sejam difíceis, sabe? Tem aqueles pais que são, né? Uma bênção.
Mas eu falo que filho que não consegue amolecer o coração de um pai, não é verdade? consegue. Muitas famílias voltaram para a igreja graças aos seus filhos, né? Sim. Que levaram o Senhor para O dentro Luiz da Felipe, casa. ele fala, se ele pudesse, ele fazia a catequese tudo de novo para viver mesmo, né? Mas nós estamos aqui com o Luiz Felipe, ele está representando os jovens, os acólitos também, o vocacionado e também a catequese, né? O catequista jovem aí, está na missão de Deus. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz Felipe, o que te motivou a servir na igreja, nos ministérios da igreja, né, no grupo de jovem, catequista, acólitos? Conte um pouco da sua trajetória aí, no que te motivou a estar dentro da igreja servindo. Então, minha conversão foi recentemente, não faz muitos anos, foi em 2023. Depois dessa conversão, já comecei a servir no grupo de jovens, ainda eu servia no grupo de jovens Teotocos. Eu vim servindo, vim conhecendo mais a fé católica, porque eu não conhecia o que era o catolicismo, eu não conhecia direito Maria, não conhecia os santos, não conhecia, tinha que ir toda vez, não entendia por que tinha que ir toda vez no domingo, na missa. E eu servi basicamente dar um pingo de nada do que a graça de Deus que Ele fez na minha vida, em agradecimento. E eu, principalmente os jovens, igual Dom Bosco falava, basta ser jovem para que eu vos ame. Então, os jovens, trabalhar com os jovens, ele é o futuro da nossa igreja. Se você já faz um jovem que ama a Deus desde jovem, ele, quando chegar na fase adulta, quando ele tiver uma família, ele vai ensinar os filhos deles. Então, nós temos que focar mais em nossos jovens, buscar vocações, porque é nessa etapa, a maioria das vocações é descoberta nessa etapa. Igual minha vocação foi descoberta aos 15 anos, e desde então foram me acompanhando e tudo. Eu virei acólito para dar esse pingo, essa graça, eu não sou digno de estar lá em cima do altar. Tem muita gente que fala, nossa, ele serve lá em cima, mas eu não sou digno, máximo respeito ao Senhor. O Senhor me deu essa graça de eu poder servir lá a Ele no altar. Ser catequista, esses jovens, esse ano eu estou numa turma de crianças, na primeira etapa da Eucaristia, e foi uma bênção. Eu não gostava muito de criança, porque eu não sei conversar muito com criança, mas foi uma bênção, foi muito aprendizado até agora. Estou aprendendo a falar mais com criança, mostrar nossa fé também para as crianças. Porque, igual os jovens, as crianças também daqui a uns tempos vão ser jovens, adultos e vão ter suas famílias. Ou vão ter a sua vocação, que pode ser tanto sacerdote, tanto a vida religiosa. Igual eu sou um vocacionado salesiano, eu quero ser sacerdote, mas a vocação salesiana também é ser religioso. Então, o Luiz Felipe, ele está se preparando agora para entrar no seminário em fevereiro, né? Se for a bênção de Deus. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens sobre a sua caminhada, sobre a vocação e o que te manteve nessa caminhada, né? O acompanhamento para a sua vocação, porque você descobriu a vocação aos 15, agora você vai fazer 18, né? Então, dá uma mensagem aí para os jovens sobre a vocação e sobre servir na igreja, né? O que eu posso deixar mensagem para os jovens é: não temas, igual Isaías 43 falava, Isaías 43, capítulo 1. Não temas, segue adiante, pois eu te resgatei. Deus sempre está com nós, então você não precisa ter medo. E o principal que me manteve foi o acompanhamento. Desde que minha vocação foi descoberta, tive o acompanhamento de padres, irmãos, tanto sabe. Então, igual minha mãe acabou de falar, de quinta-feira temos. Quinta-feira, a partir das 2 horas, vai ter o acompanhamento do SAV. Caso você esteja... Não, é sexta. Sexta-feira, a partir das 2 horas, vai ter o acompanhamento do SAV, lá na paróquia. Então, se você está discernindo, está confuso, igual eu tive muitas vezes, vai ter muitos momentos de confusão, pode ir lá conversar um pouco com a gente. Tem tanto eu, que sou mais jovem, tem minha mãe, caso as meninas queiram conversar com uma mulher, tem meu pai também. Tem muita gente. Temos o nosso terço toda quinta-feira, mas não é só um terço, nós conversamos, nós partilhamos. O terço é só o início ali, nós partilhamos e buscamos muitas vocações. Então não tenha medo, busque sua vocação com Deus, porque Deus sempre nos sustenta e traz nossa alegria. Todo mundo vê o alegre e essa alegria vem de Deus. Então confie em Deus e seja alegre.
Obrigada, Luiz Felipe, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, né? O Luiz Felipe é o meu filho e, como ele disse, ele descobriu tarde, porque como o erro dos pais, mas nunca é tarde para voltar a Jesus e caminhar, né? Então, assim, estamos aqui, a minha família servindo na igreja. E não tenha medo, como ele disse. Se você tem um chamado para servir, sirva, diga sim ao Senhor e seja fiel a Deus e aonde você disse sim. Não importa onde, se é no dízimo, se é na catequese, se é no grupo de jovem, na Pascom. Quando você disser o seu sim, você não está dizendo sim ao homem, você está dizendo sim a Deus, a igreja dele. Então não tenha medo, diga seu sim. E vocação acertada é vocação feliz. E para você que nos acompanhou, Deus abençoe e até a próxima.